Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje a gente vem dar continuidade à leitura desse livro fantástico chamado Missionários da Luz. Tivemos que dividir em duas partes porque é muito rico o livro, cheio de informações importantes para você, amante da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre intercessão, reencarnação, obsidiados, né? Dentre outros assuntos de muita importância para você que gosta de estudar a doutrina. Pois bem, então nesse segundo momento do vídeo a gente vai falar sobre a intercessão. E o que é legal desse livro é que são histórias, né, de onde partem as grandes informações teóricas. E com relação à intercessão, nós temos ali, né, você se lembra, o Alexandre, que é o espírito orientador do André Luiz, né, lá no plano espiritual. E o Alexandre é então interpelado por Etelvina, que leva lá uma conhecida sua chamada Esther. E Esther está com uma angústia muito grande, porque ela perdera seu marido Raul e não sabia se ele havia sido assassinado, se ele havia suicidado. O fato é que ele tinha desencarnado com um tiro no coração. E aí ela estava, sem falar que ela está passando por uma dificuldade econômica muito grande, porque ela tem os filhos que ficaram com ela, e aquilo vem causando grande angústia. Durante o sono, então, ela vai falar com Alexandre, e Alexandre, porque é importante, aí já começam os detalhes históricos e teóricos. O espírito não é obrigado a saber de tudo. Ele não estava sabendo desse caso em específico. Ele então busca, né, descobrir o que está acontecendo nessa família, né, com o Raul que desencarnou. E ele parte então à procura de Raul e André Luiz vai junto para aprender. E eles vão até a casa lá da Esther, percebem algumas entidades malévolas, né? E vem outro arcabouço teórico importante. Quando a gente, durante as refeições, tem vibrações baixas, começa a falar mal, né, dos outros, fica cheio ali de entidades ruins. E ali naquelas entidades, uma delas diz, olha, Raul suicidou, foi levado por um grupo de entidades malévolas e ele está em tal lugar. E o Alexandre então vai e descobre Raul lá no matadouro. Não é isso, pessoal, não é só desse livro não, vários livros têm dito isso, nos matadouros ali, onde tem aqueles plasmas sanguíneos dos bovinos, ficam ali espíritos de baixa vibração a se alimentar daquele plasma, espíritos muito afeitos e apegados à matéria. E ali está Raul, catatônico. Alexandre então chega a Raul, vê que ele está catatônico em virtude da grande perturbação, né, que um suicida tem, e ele então é levado por Alexandre para um hospital. Ele é trazido à memória. Ele então, quando acorda, ele fala, cadê minha esposa e meus filhos? Ele ainda não se deu conta que havia desencarnado. E aí, então ele é informado do desencarne, ele sofre muito, né? E conta a história do porquê ele suicidara. Em verdade, o Raul havia sido convidado por Noé, um amigo seu, para ir para a cidade dele. E Noé era noivo de Esther. Raul se apaixona por Esther e tem que dar um jeito em Noé. E ele então mata Noé envenenado. Ninguém fica sabendo. No entanto, o Raul sabe intrinsecamente do mal que perpetrara a Noé. E ele então começa a ser ali vítima de sua própria consciência, que o leva ao ato capital contra si próprio. Raul então é orientado pela espiritualidade a falar com sua esposa Esther, mas não falar do suicídio. Ele precisava acalentar a esposa. Então Esther, durante o sono, vai ter a oportunidade de conversar com Raul e vice-versa. E Raul, então, dentro da normatização espírita, vai dizer a Esther, acalma teu coração, siga em frente, eu estou bem aqui. Embora ele quisesse dizer que ele tinha suicidado, mas ele não lhe foi permitido pela espiritualidade. E por que não foi permitido? Porque dizer que ele suicidara iria causar um dano ao futuro dos seus filhos, né? E da Esther também. Então, às vezes, não é interessante se falar a verdade completa por conta dos traumas, né, no destino, nos dramas, nas histórias daqueles que estão encarnados. Então, a espiritualidade intercedeu, embora Raul não tivesse ainda esse privilégio
de falar com a esposa, mas para a esposa, que era uma esposa boa, para os filhos, era fundamental que Raul conversasse. Então eles conversam, né? E a esposa fica mais acalentada, a vida muda, aquela vibração na hora das refeições muda também, a espiritualidade inferior vai embora, fica a questão econômica e termina aqui esse capítulo com alguém batendo a porta de Esther e oferecendo-lhe um emprego. E aí quando isso acontece, Alexandre diz a André, intercessão completa, deu tudo certo, prossigamos. Logo depois nós temos a reencarnação, o estudo teórico sobre a reencarnação. E aí nós vamos ver outros personagens, né? Porque, como eu te disse, sempre tem uma história de plano de fundo, o que torna essa literatura muito boa. Não é aquela literatura apenas teórica, aprofundada, né? Ela tem um plano de fundo importante e que cativa o leitor, né? Então, aí, nessa questão da reencarnação, nós vamos ter o Segismundo, o Adelino e a Raquel. O Segismundo, homicida, tinha matado Adelino. E Raquel era o pivô dessa história aí, de paixão, de triângulo amoroso. Pois bem, cada um desencarna no seu momento. No plano espiritual é determinado que Raquel volte esposa de Adelino e que Segismundo seja filho dos dois, para que eles possam então resgatar, né, tudo que acontecera na vida anterior. E isso é legal, pessoal. Jesus é citado naquela passagem em que se o olho te dá escândalo, retire o olho. Se a sua mão te dá o escândalo, retire a mão. Para explicar que às vezes a gente tem oportunidade aqui enquanto encarnado, a gente perde essa oportunidade e depois a gente tem que reencarnar e nunca vai ser um reencarne com as mesmas condições do encarne anterior. Em geral, o reencarne se dá em condições piores, físicas, por exemplo, às vezes vem com alguma dificuldade física ou intelectual, né? Tudo para quê? Para que o escândalo cometido na vida anterior seja então extirpado. Pois bem, nessa determinação, Adelino e Raquel vêm primeiro. E é a hora de Segismundo reencarnar, mas Adelino não aceita Segismundo, porque Adelino fora vítima de Segismundo e ele não quer nem pensar em ser pai de Segismundo nesse momento. E a espiritualidade precisa então intervir para que Adelino perdoe Segismundo antes mesmo que ele se reencarne. E por quê? Porque a questão seminal de Adelino, né, a produção de gametas precisa estar com a vibração do perdão, porque senão não vai haver uma fecundação a contento. Então você percebe a relação existente entre espírito e matéria. Então o que acontece? Segismundo vem até Adelino, enquanto espírito ainda, Adelino está sonhando, né? E Segismundo pede perdão, mas Adelino não quer saber. A espiritualidade, através de Alexandre, vem, e Herculano vem, conversam com Adelino, explicam a situação para ele, e Adelino aceita de coração perdoar Segismundo. Quando há esse aceite, já está dada carta branca para Segismundo reencarnar. E aí nós vamos acompanhar todo o processo de reencarne. Você vai ver os modelos, né, de seres humanos, né, que existem no plano espiritual, de um homem, de uma mulher. Você vai perceber como funciona, parece aqueles scanners, né, anatômicos. Você vai ver como funciona a fundo, né, essa modelagem de como será o ser humano, né, quando estiver encarnado. Então é bem interessante a descrição que é feita, né? E aí Segismundo vai ser preparado para encarnar. Você vai ver, vai acompanhar a questão do ato sexual, se há acompanhamento pela parte da espiritualidade ou não, e aí abre um parênteses. Ele deixa claro que no ato sexual a espiritualidade não acompanha, se é um lar reto, se é uma família bem constituída, a espiritualidade não quer participar daquele momento. Agora, se um dos dois cônjuges é infiel, se um dos cônjuges é dado ao meretrício, a frequentar prostíbulos, aí sim entidades malévolas estarão presentes no ato sexual. Aquele cônjuge que é honesto, esse não será admoestado pelas vibrações e pelas más entidades. Quem vai ser, então, admoestado será o cônjuge dado a infidelidade, dado a frequência de meretrícios, etc. Então, nós vamos acompanhar ali
O ato sexual não vai ser demonstrado, mas nós vamos acompanhar a espiritualidade junto a Segismundo. Segismundo está com medo, está receoso. Por que desse receio? Porque ele sabe que vai ter que esquecer de tudo. E isso pessoal, se você coloque-se no lugar do espírito. Você, ali na espiritualidade, vai passar algum tempo, você vai pegar alguns hábitos na espiritualidade, você vai ter lembranças de suas vidas pretéritas. E quando é determinada a sua reencarnação, o que acontece? Você vai ter que esquecer esses hábitos que você tinha na espiritualidade e esquecer as suas vidas pretéritas. E esse ato de esquecer é um ato que dá receio. Porque você vai ser submetido a uma nova existência e tudo que você sabia do passado será apagado. Para quê? Para que essa nova existência seja frutífera. Imagine você olhar para alguém na rua e falar assim: esse cara aí já me matou lá no século XV. Eu matei aquele lá no século XVIII. Quer dizer, não seria possível nem factível. Então nós vamos vir mesmo como tábuas rasas. Espiritualmente falando, e isso gera receio. Então isso tudo vai ser abordado aqui no livro, Vai chegar um momento então que o espírito de Segismundo vai ser reduzido à fórmula minúscula para então se ligar ao zigoto, e dali então iniciar-se a existência espiritual nessa nova encarnação. Muito interessante. E aí o livro nos passa para um contraponto. Ele encerra essa questão de Segismundo, que foi uma encarnação de sucesso, inclusive nós vamos ter o espírito herculano junto a Segismundo, porque o espírito vem para ficar com o reencarnante até quando ele completa 7 anos, porque aos 7 anos é que se completa totalmente a reencarnação. Que então esse espírito vai acompanhá-lo, vai protegê-lo. Então nossos bebês, nossas crianças têm um espírito protetor, que é esse designado pela espiritualidade. Então deu tudo certo antes de Segismundo. Mas para você entender, nós leitores entendermos como é que é dar errado, como é que é um fracasso, ele vai falar sobre a história, até para fazer esse contraponto, sobre a história de Cesarina. Essa é uma menina que está grávida de 7 meses e tem 3 entidades que estão ali junto a ela para que ela possa desapegar-se do marido e também do feto. Com certeza por questões que ela fizera aí no passado. O marido, então, por incompatibilidade de gênio, sai de casa, então as entidades já ficam felizes porque o marido não está mais em casa. E agora o objetivo das entidades é então fazer com que ela desapegue-se do feto. O líquido amniótico dela já está todo tomado por minúsculos pontos negros ali, que são espiritualidades inferiores, Está num ponto tal que mais um deslize dela, ela vai perder o bebê. Porque quando o marido sai de casa, ela vai para a noite, ela vai ter atos sexuais com outros, e o bebê já está todo com lesões violáceas, ele está ali já mesmo que quase a partir. E a espiritualidade, através de Alexandre, tenta junto a Cesarina resolver com ela. É óbvio que ela não tem essa ligação espiritual. Eles vão utilizar-se de uma governanta que mora lá na casa dela para a governanta conversar com ela. Diz: olha, não vai na festa. Porque eles sabiam que mais uma festa de bebida, de sexo, o bebê não conseguiria desenvolver-se mais. O espírito ali residente desencarnaria. E a governanta conversa por 2 horas com Cesarina. Mas Cesarina não aceita, vem o amigo dela para o carro e ela vai embora. E aí você acompanha o fracasso de uma reencarnação, porque aí o espírito que estava ali na tentativa de cumprir a sua missão terrena vai ter que ir embora. Então a espiritualidade, através de Alexandre, vai retirar o bebê, o espírito do bebê que vai embora, e vai dar um passe no útero da mãe para que ela continue a sua história. E Cesarina, ela angaria para si mais um resgate para vidas futuras. Então você tem aí o contraponto de uma reencarnação que deu certo e uma que não deu certo, que não foi levada a termo. Depois nós vamos ter aí, falando sobre a obsessão, e aí nós vamos ter 5 obsidiados,
né? Então o que é o obsidiado? É aquele que, em virtude de suas fraquezas psíquicas, físicas, dá aso a entidades do passado, entidades vingativas, que vêm para tomar-lhe ali, até mesmo chega num ponto de tomar-lhe toda a autonomia. Então nós vamos ver desses 5, né, eu vou pensar aqui para o vídeo não ficar grande, uma situação em que uma dona de escravos vende a esposa e um dos filhos de um escravo. E esse escravo, então, fica muito desolado e quer vingança. E ele, então, eles vão falecer e esse escravo vai voltar para obsidiar a dona de escravos que havia vendido sua esposa e seu filho. Então a espiritualidade é chamada, daí o nome Missionários da Luz, é chamada para interceder junto àquele escravo, para que ele pudesse, né, deixar de obsidiar, né, aquele espírito que teve seus erros. E ele faz aqui uma relação muito importante. Enquanto o obsessor quer o olho por olho, dente por dente, Jesus nos dizia que devíamos amar uns aos outros. E Alexandre e os outros espíritos protetores ali tentam trazer as palavras de Jesus a esses obsessores. A questão é que a obsessão não se resolve numa reunião só, é algo demorado para deslindar-se e o encarnado tem que querer. Tanto é que dos 5, apenas uma está tendo benefícios e evoluções porque ela quer deixar o obsessor de lado. Então essa relação tem que ser bilateral, não só do plano espiritual, mas também do encarnado. E o encarnado, muitas das vezes, ele vai ficar numa zona ali de conforto com o seu obsessor, né? O obsessor liga verdadeiras linhas energéticas nesse encarnado e ele vai ficando ali naquela situação, né? No caso, então, do deslinde, né, do momento em que a ruptura entre o obsessor e o obsidiado, o que acontece com esse obsessor? Em geral, ele perdoa e torna-se até amigo do encarnado. E vai tentar resolver os males perpetrados por ele mesmo. A própria obsessão, pessoal, gera problemas físicos. Então nós vamos ter problemas em órgãos, nós vamos ter problemas em glândulas, nós vamos ter problemas no sistema nervoso, que às vezes, mesmo finalizada a obsessão, não vão se resolver. A pessoa vai com esses problemas físicos até a morte. Então nós temos que utilizar a máxima de Jesus, que é orar e vigiar. Não deixe abrir portas para os obsessores. Vigie, esteja sempre atento para que o obsessor não entre e se ligue a você. Depois nós vamos ter uma linda passagem sobre o passe. O passe que já foi falado aqui no canal, no livro sobre passes e curas espirituais. O link vai estar na descrição do vídeo e aqui nos cards também. E encerra-se o livro com a despedida de Alexandre, de André. André torna-se até pesaroso com a ida de Alexandre e emana vibrações egoísticas e vai ser chamada a atenção de André. André, não seja egoísta, Alexandre tem que ir para outras paragens. E aí Alexandre vai fazer uma reunião de despedida e vai dizer ali uma oração linda, né, que você não pode perder. Tá aí esse livraço que vai nos contar a história dos espíritos que são verdadeiros missionários do bem. Trazem à luz as trevas e dificuldades existentes aqui no plano dos encarnados. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo, pessoal!